no Saiba Mais de hoje vamos falar sobre atraso na entrega de produtos e serviços. E quem vai falar com a gente hoje é a doutora Raquel Bueno, que vai explicar como o consumidor deve agir nesses casos. Olá, doutora Raquel, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Então, vamos começar explicando como o consumidor deve fazer no caso de atraso de produtos, na entrega de produtos e serviços. Primeiramente, ele deve tentar entrar em contato com o estabelecimento comercial onde o produto foi adquirido. E aí, se não houver uma solução amigável desse impasse, aí a gente, antes da tutela jurisdicional, que a gente entende, a gente defende que seria o último caso, se socorrer aí do trabalho que é desempenhado aí pelo PROCON, antes de você se valer da tutela jurisdicional do Estado. No caso do produto ter algum vício, de que forma o consumidor pode agir? Existe um prazo? A lei prevê um prazo para que o consumidor vá atrás desse problema? Sim, essa parte que a gente trata de prazos de prescrição e decadência, a gente estabelece o seguinte: quando o produto ele for um produto não durável, o prazo é de 30 dias para reclamar de eventuais vícios, e se o bem for o que a gente chama de bem durável, aí o prazo é um prazo de 90 dias. Então, esse é o prazo que se estabelece para você, de alguma maneira, ou se socorrer da tutela jurisdicional, ou de você mesmo tentar uma solução amigável perante o local onde você adquiriu esse produto ou você contratou o serviço. Nós estamos falando de vício de produtos. No caso de serviços, existe alguma forma também de vício ou de algum problema? Existe um prazo também que o consumidor tenha para reclamar? Na verdade, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que o prazo ele é único para vícios de produtos e serviços. Então, esse prazo também valeria, Só que, na verdade, a questão é que, no caso dos serviços, o contrato, é interessante que o contrato ele fique bem amarrado. Então, assim, porque no caso, dependendo do serviço, você pode dividir ele em fases. Então, até para você detectar esses atrasos, se ele não é um atraso aceitável, se há uma contribuição de alguma maneira do consumidor também. Então, no caso do serviço, é interessante que o contrato ele seja um contrato mais bem elaborado. Ele exige que as cláusulas sejam mais claras nesse sentido. Além do contrato, existe alguma forma de provar o vício do produto? Na verdade, hoje, como as pessoas elas têm mais acesso até os meios eletrônicos, normalmente a gente recomenda, além das testemunhas, a questão das fotos, das mídias, um vídeo. Então, toda essa parte ela vai ser importantíssima para uma eventual demanda judicial. Hoje as pessoas pedem muita indenização por danos morais. No caso de vício ou danos no produto ou no serviço, existe essa possibilidade? Existe. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê a integral proteção do consumidor. Então, para qualquer tipo de dano, seja ele material, seja ele moral. A questão é que a gente percebe que, na prática, as pessoas elas acabam utilizando o pedido, a pretensão de dano moral, como se fosse um pedido acessório. Então, ainda que você, no fundo, saiba que não foi caso de dano moral, não houve uma efetiva ofensa a direitos da personalidade, que é isso que vai dar ensejo ao dano moral, então, muitas pessoas elas acabam colocando como se fosse um pedido acessório, até para poder ulteriormente, você barganhar um acordo. Então, isso realmente é ruim. Porque isso acaba, de certa forma, aumentando a demanda do judiciário e, na verdade, o que os juízes têm feito é cada vez mais reduzido a concessão dessas indenizações, porque percebe que existe uma certa má-fé do consumidor. Ele acaba pedindo aquilo ali como se fosse uma loteria, do tipo, se der certo, eu vou obter um valor a mais. Então, isso é ruim. Até para o próprio desenvolvimento da máquina judiciária. Então, hoje não é mais comum que o juiz dê o ganho, então, do dano moral nesses casos? Aqui, é claro, a análise ela é bem casuística. Existem, por exemplo, atrasos de serviço, dependendo do serviço. A gente tem hoje muita questão também da questão imobiliária, no Brasil, o atraso na entrega de unidades que são adquiridas na planta. Então, a análise tem que ser casuística. Por exemplo, uma coisa é você ter um atraso ou na entrega de um produto que seja um produto supérfluo, sei lá, uma máquina fotográfica. Agora, outra coisa, a pessoa teve a geladeira dela pifou, ela adquire e esse produto demora muito, então ela fica sem ter um produto essencial. Então, isso tem que ser realmente analisado e, dependendo do caso, pode sim dar ensejo a danos morais. No caso de serviços de saúde ou serviços hospitalares, também entra nesse caso de dano moral? Com certeza. Aí é onde a gente consegue visualizar uma probabilidade maior de êxito. Porque, por exemplo, os planos de saúde, a gente tem muito problema hoje judicial nessa parte de prestação de serviço de saúde dos planos. Porque os planos, de alguma maneira, eles não querem fazer a cobertura de determinados procedimentos, eles querem ficar muito restritos àquelas listas que são publicadas normalmente pela Agência Nacional de Saúde. E aí o que acontece? Não querem cobrir os procedimentos, muito embora o valor que se cobra por esse serviço hoje,
né, de saúde privada, que a gente fala, suplementar, é um valor elevado. É alto. Então, na verdade, o quê? Como envolve saúde, que é um bem essencial, né, e aí você pode falar que é uma garantia constitucional, fundamental, então, normalmente, atrasos, eles podem comprometer e até colocar em risco a vida do sujeito. Então, nesses casos envolvendo, né, a prestação de serviços de saúde, a quantidade de demandas que tem êxito no dano moral é com certeza bem maior do que em relação a outros tipos de serviços ou produtos. Saindo da saúde e indo para a internet que você já citou, hoje a gente tem uma lei que prevê alguns limites dentro da internet. E no caso de compras, como é que funciona? O que acontece? Infelizmente, essa parte dos contratos eletrônicos, ela ainda é defasada. Então, na verdade, você não tem a regulamentação que se espera, uma regulamentação específica que ela trate ou ela cuide de casos que são casos rotineiros, que são casos também comuns. Então, na verdade, como a nossa legislação, apesar dos avanços que nós temos, com certeza, ela ainda é defasada, a gente utiliza o Código de Defesa do Consumidor e o próprio Código Civil. Só que, lembrando, são instrumentos que foram criados, normativos, para uma realidade contratual física. Então, na verdade, existem algumas imprecisões e alguns buracos. Então, a gente acaba utilizando o quê? Os princípios para poder complementar e até mesmo os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário. No caso, então, de compras em site, por exemplo, do exterior, entra a história dos tratados. Sim, com certeza. Aí, essa regulamentação ela é uma regulamentação complementar, que a gente diz. A gente utiliza o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Às vezes, as pessoas têm a ideia falsa de que quando o Código do Consumidor entrou em vigor, nas relações consumeristas, a gente esqueceu o Código Civil. Quando, na verdade, a própria doutrina, ela estabelece o chamado diálogo das fontes. O que significa isso? Em determinados casos, em conflitos envolvendo relações de consumo, nós não vamos utilizar uma lei específica, nós vamos utilizar de forma complementar. Então, a gente sempre pode utilizar, sim, o Código Civil junto, quando o Código Civil for mais benéfico para o consumidor. E aí, com certeza, o papel é primordial também nos tratados internacionais. Bom, já voltamos a falar desse assunto. O Saiba Mais faz um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Saiba Mais, que hoje trata sobre arrependimento e troca de produtos e serviços. E quem conversa com a gente é a doutora Raquel Bueno. Doutora Raquel, então, no caso de arrependimento, vamos tratar isso de duas formas. Arrependimento do consumidor, tanto na via física, na loja, como na internet, que a gente havia falado. Existe diferença? Existe. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre esse prazo de arrependimento, prazo de reflexão, como alguns preferem. Só que, na verdade, esse dispositivo, ele se restringe a compras que tenham sido feitas fora do estabelecimento comercial, principalmente nos meios eletrônicos ou até mesmo a domicílio. Então, na verdade, esse prazo de arrependimento de 7 dias, a contar ou da assinatura do contrato ou do efetivo recebimento do produto, ele é específico, ele se restringe a essa situação externa. Então, às vezes, as pessoas vão até a loja, compram o produto, elas se arrependem e elas querem fazer valer esse dispositivo. Então, ele não se aplica. O que pode acontecer, obviamente, a gente vê isso muito nas aquisições de produtos como roupas. Então, às vezes, a loja fala, olha, eu vou te dar um prazo para troca, eu dou um prazo para você se arrepender e vir aqui e adquirir um outro produto, mas isso é uma mera liberalidade do fornecedor. Então, uma gentileza. Isso, é uma gentileza. Então, nas compras que são feitas no próprio estabelecimento comercial, a pessoa não pode simplesmente chegar em casa e falar, não, realmente eu me arrependi, eu quero ir lá, eu quero meu dinheiro de volta. Porque, na verdade, nem judicialmente ela vai conseguir êxito, porque o produto não tem vício. Certo? Então, ela não vai conseguir nenhum pleito, nenhuma pretensão de natureza rescisória, retorno ao status quo ante, nada disso. Então, tem que ficar claro para o consumidor que esse direito de se arrepender é tão somente por compras que são feitas não no estabelecimento físico comercial. Então, pode ser a domicílio, se a pessoa leva o produto na sua casa e principalmente nos meios eletrônicos, que é onde a gente tem muitos contratos hoje, na atualidade. Então, se arrependeu. Você tem 7 dias para trocar o seu produto via internet. Isso. E como é que funciona? Você tem que mandar foto do produto, do vício do produto? Na verdade, esse arrependimento é o mero arrependimento simples. Eu comprei no impulso, às vezes acontece muito algumas chamadas na internet que falam, se você adquirir o produto agora, você tem um desconto, aí fica piscando na tela. Então, aquilo é um chamativo para o consumidor. Então, ele vai lá e adquire. E depois ele pensa melhor e diz, eu de fato não precisava daquele produto. Eu não quero mais. Então, você não precisa indicar nenhum tipo de vício. É o simples arrependimento.
Então, na verdade, eu me arrependi, eu não quero mais, eu quero meu dinheiro de volta. E aí, normalmente, como é um prazo de 7 dias a contar ou do recebimento ou da assinatura, às vezes a pessoa, né, clicou aceitando os termos do contrato e ela não quer. Então, nem chegou o produto ainda. Então, ela só precisa, né, de alguma maneira, pegar um e-mail, um endereço eletrônico e manifestar o direito de arrependimento, para ela comprovar que ela exerceu nesse prazo de 7 dias. Já no caso de vício, ela precisa mostrar, provar alguma coisa, para mandar um e-mail? Normalmente, essa é a parte que a gente utiliza aí, o complemento das provas, uma foto, um vídeo. E aí, normalmente, dependendo do vício, provavelmente o fornecedor ele não vai concordar. Porque a tendência é o consumidor achar que o produto veio com problema, o fornecedor achar que, na verdade, foi o consumidor que deu uma má utilização para o produto, por exemplo, e foi quem deu causa, por exemplo, aquele problema foi o próprio consumidor. Então, a depender do tipo de vício, né, o fornecedor ele vai fazer a troca amigável. Sim. Ou vai acabar desaguando em demandas de natureza judicial. No caso de cursos e concursos pela internet, hoje as inscrições são geralmente feitas pela internet. Se houver arrependimento, esse aluno, ele pode desistir? Ele consegue esse dinheiro de volta? Ele pode se arrepender? Na verdade, aí a gente já está tratando de serviço, né? Não é o simples produto, né? Na verdade, você pode se arrepender, a aquisição ela foi pelos meios eletrônicos, só que aí a gente tem que se atentar para as cláusulas contratuais. Sim. Porque no caso de serviço, provavelmente deve ter algum tipo de multa, em caso de desistência, né? Em caso, até mesmo, quando a gente coloca aí o arrependimento, normalmente ele vai valer no caso de prestação de serviço como se fosse uma desistência. Eu não quero mais. Sim. Então, às vezes a pessoa até começa, mas ela não quer cursar todo aquele módulo. Então, na verdade, a gente só tem que se atentar. Você continua podendo exercer o seu direito, você, né? Se você entende que não atende mais às suas necessidades, se você não é obrigado, só que você também vai ter uma responsabilização. Por quê? Isso gera uma expectativa para o fornecedor também, de gastos, né? Então, na verdade, o que vai acontecer é a incidência de provavelmente algumas multas. Você certamente vai perder parte desse valor que já foi pago. Sim. E normalmente se resolve dessa forma. É um pouco diferente do que em relação aos produtos. Essa multa, ela é prevista em contrato ou ela é prevista em lei? Na verdade, é contratual, né? O que acontece é que a jurisprudência normalmente tem entrado em cena, em ação, porque às vezes essas multas são muito caras. Então, por exemplo, às vezes o fornecedor diz, olha, independente do quanto o contrato ele já tramitou, você vai perder 50%. Então, às vezes, na verdade, eu não usufrui quase nada daquele contrato, e aí entende-se que a multa é abusiva. Então, esse questionamento das cláusulas, o nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 51, ele trata dessas tais cláusulas abusivas, mas aí a interpretação, ela também é casuística. Sim. Vai depender do caso concreto, né? E isso, aí, por exemplo, normalmente o percentual de 10% a 20% é um percentual razoável. Agora, percentuais acima, normalmente 50%, às vezes o fornecedor diz, eu vou devolver, mas eu vou devolver parcelado. E aí você encontra várias decisões dizendo que, em caso de devolução, tem que ser uma devolução à vista. Então, normalmente, há uma previsão genérica. Sim. De cláusulas abusivas no Código de Defesa do Consumidor, mas essa questão dos percentuais, ela é prevista em contrato, e caso não atenda aos seus anseios, isso pode ser questionado judicialmente. E aí quem vai acabar dizendo as regras de qual é o percentual tolerável é a própria jurisprudência com os precedentes. Ok, doutora. O Saiba Mais vai para mais um intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com o Saiba Mais, que hoje fala sobre atraso na entrega de produtos e serviços. Converso hoje com a doutora Raquel Bueno. Doutora Raquel, vamos falar então a respeito de responsabilidade. Quem é responsável no caso de um dano de um produto? É o fabricante, é a pessoa que vende, é o revendedor? Quem é o responsável? Como a legislação consumerista é extremamente protecionista, pensou-se e defende-se isso de forma que está até expresso no Código, né, de Defesa do Consumidor, a chamada responsabilidade solidária. Então, de forma para você, de alguma maneira, proteger mais o consumidor, ele pode escolher entre demandar o fabricante, que às vezes ele pode estar numa localidade, uma sede um pouco mais distante, como também aquela pessoa que te revendeu o produto, o revendedor. Ou, se você quer ficar mais bem protegido, acionar todos conjuntamente. Então, quem faz a escolha de, por exemplo, isso já desagou numa demanda judicial, então eu quero saber quem é legitimado para ocupar o polo passivo, quem eu vou colocar como réu. Normalmente a pessoa escolhe aquele que está mais próximo, que é o revendedor, que é o comerciante. Só que isso não impede do consumidor inserir outras pessoas. Na verdade, a legislação diz,
todos os que estão na cadeia de fornecimento, todos os fornecedores, eles são solidariamente responsáveis por eventuais vícios do produto ou do serviço. E quando chega até o juiz, ele define quem é o responsável ou normalmente os dois são responsáveis? Os dois são responsáveis. Então, normalmente, as condenações, o juiz diz, condeno o fabricante, o fornecedor, por exemplo, a restituir o valor, mais danos morais, então, solidariamente. Nesse sentido, se houver o recurso, ou se não houver o trânsito em julgado, o processo acabou, e aí a gente espera a fase de execução. Na execução, como o juiz diz, eu condeno os dois a pagar tanto, o consumidor ele pode escolher entre executar um ou outro. Normalmente, na parte de execução, você vai atrás daquele que, ele, pelo menos, aparenta ter uma condição financeira melhor, que é uma garantia de recebimento. E o consumidor pode fazer isso, por exemplo, se o juiz condena R$10.000 e ele condena o fabricante e o comerciante, o consumidor pode escolher cobrar os 10 mil só de um, porque como é solidário, eu posso cobrar de qualquer um o valor na sua integralidade. No caso de alimentos, existe também esse vício, um alimento que venha estragado, até mesmo com alguma coisa indesejada, assim que o consumidor abre, ele pode recorrer a quem? Na verdade, a gente tem aí um cuidado maior com, né, os produtos de natureza alimentar. Inclusive, às vezes, os mercados, eles querem fazer algum tipo de promoção porque a validade está muito próxima. Então, isso tem que ficar muito claro para o consumidor, por que esse produto está em promoção. Então, normalmente, as placas têm que ser placas, elas têm que sinalizar de uma forma mais transparente. E aí, é claro, o dever de informação é um dever que está sempre, ele é constante, em toda e qualquer relação contratual, mas muito mais nas relações de consumo. Então, na verdade, quando o mercado ele disponibiliza esses produtos com data de validade já expirada, na verdade, além de uma punição que é para o consumidor, ele vai receber uma punição também dos órgãos administrativos, de vigilância sanitária, né? Além do que, você tem muitas demandas hoje judiciais envolvendo casos em que você encontra, por exemplo, já chegou até o STJ, situações em que você encontra preservativo dentro de latas de extrato de tomate. Foi um dos casos bem enigmáticos. Então, Coca-Cola, refrigerante, né, que você tem bichos, são encontrados insetos. Então, na verdade, o que a gente tem visto hoje é uma jurisprudência no STJ caminhando em que sentido? Quando a pessoa ela adquire aquele produto, ela consome e depois ela vê que existe, né, na verdade, um vício, um inseto, um bicho, e aquele causa uma certa angústia, e isso pode comprometer também a saúde, o STJ entende que se você consumiu o produto, você tem direito a danos morais. Porque houve uma exposição desarrazoada a um risco aí para a sua saúde, para a sua incolumidade física. Agora, por exemplo, quando você compra o produto e você verifica que existe algum bichinho, existe algum vício, mas você não chega a fazer o consumo, o que o STJ tem entendido é que você tem direito à restituição dos valores, eventual rescisão contratual, mas que nesse caso o risco, houve uma certa exposição, mas ele não se concretizou. Sim. Então, para evitar que as demandas de indenização, nesse sentido, elas existam de uma forma muito, né, volumosa. Comum, então, o STJ entende que nesses casos que você adquire, que você percebe os vícios em produtos de natureza alimentar, o dano moral ele fica restrito a situações em que houve o consumo. Então, fora isso, não. O que seria, então, o vício oculto? O vício oculto também, alguns normalmente costumam chamar de vício redibitório. Sim. É aquele vício que você não detecta no primeiro contato que você tem com o produto ou até mesmo com o serviço. Isso é muito comum, por exemplo, vícios, até quando você adquire carro zero. Então, quando você adquire o carro 0 quilômetro, você espera o quê? Você pagou mais caro, você submeteu a um financiamento, justamente querendo uma segurança. Sim. Por isso que você não quis comprar um carro usado, porque às vezes são negadas informações. Então, às vezes, você tem problemas com bomba de combustível, você tem problemas, né, no marcador do combustível, às vezes problemas no sistema de marcha. Então, esses vícios, eles só são detectados depois de uma certa utilização. E aí, nem por isso você fica, né, ao desabrigo da legislação. A legislação estabelece aqueles prazos que a gente já tratou, de 30, de 90 dias, eles também vão ser aplicados, mas não vão ser aplicados desde o recebimento do produto, porque seria injusto. Sim. Mas sim do momento em que você detectou o vício nesse produto ou nesse serviço. Essa é a diferença básica. Entendi. E vamos falar de um assunto hoje que é muito comum no país, que é a entrega de imóveis, por exemplo, na planta. As construtoras hoje costumam atrasar a entrega desse imóvel. E como é que funciona por lei esse atraso? O consumidor ele tem direito a algum dano moral? Ele tem direito a algum benefício? Na verdade, esse é um problema que é um problema recorrente, inclusive na jurisprudência, porque essas empresas, né, houve uma explosão imobiliária, principalmente no caso do Distrito Federal. E aí o que acontece? A gente sabe que o contrato ele prevê um prazo e que esse prazo ele também conta com uma tolerância. As próprias construtoras sabem que há problemas perante a administração, no habite-se, para emissão de alvarás,
a própria CAESB, no caso de Brasília, né, a SEB, né, a questão da segurança. Então, o próprio contrato ele já prevê um prazo e prevê uma tolerância. A questão é que as construtoras elas não estão conseguindo nem dentro dessa tolerância. E aí o que acontece? Você fica aí com atrasos de 2, 3, 5, 10 anos, que são atrasos que não são razoáveis. Então, o que acontece? A nossa jurisprudência hoje, ela diz, você pode exigir o que nesse caso? Você pode exigir rescindir esse contrato, para você não interessa mais. E aí, o próprio contrato normalmente prevê multas por causa dessa rescisão, por causa do descumprimento do contrato. E se você quer, você insiste, é o sonho da casa própria, então você quer sim aquele imóvel, você pode exigir o cumprimento do contrato. E aí, nesse caso, ao invés de pedir uma multa rescisória, a gente chama de multa moratória, que é a multa de atraso. E aí, qual é a briga? Eu posso pedir essa multa de atraso e, além dela, pedir lucros cessantes, que seria o quê? Aluguéis. Um valor estimado, eu pego uma avaliação, aluguéis que eu poderia estar recebendo se o imóvel tivesse sido entregue, ou até mesmo aluguéis que eu estou pagando, porque eu saí do imóvel que eu tinha, vendi, esperando a entrega do imóvel no prazo correto. Então, a nossa jurisprudência diz, é sim permitido você pedir a multa moratória, mais o que a gente chama de lucros cessantes. Sim. Então, além disso, eu posso pedir dano moral? Aqui, mais uma vez, aquela análise casuística. Se for um simples descumprimento do contrato, o simples descumprimento por si só, ele não dá ensejo a dano moral. Várias decisões de tribunais estaduais, inclusive o STJ já se posiciona nesse sentido. Então, eu tenho que demonstrar que houve uma situação que fugiu da razoabilidade. E, de fato, ela me trouxe uma certa instabilidade até emocional, psicológica ou espiritual, como alguns preferem. Então, eu tenho que demonstrar a violação de direitos da personalidade. Senão, o dano moral ele não é aplicável, ele não incide, como, né, na verdade, você não tem ali o seu requisito essencial. Ok, doutora. Finalizamos com um assunto que é muito comum hoje em dia. Agradeço muito a sua participação. E o Saiba Mais fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima.